A antiga Pérsia foi a primeira civilização da antiguidade a deixar de viver em cavernas para se organizar como uma sociedade semelhante à romana ou à grega. No entanto, os livros de história ocultam certas coisas sobre o passado desse povo. E os persas não hesitavam em usar qualquer método para fazer justiça ou até mesmo para punir alguém. Junte-se a nós para conhecer as piores punições que eram usadas durante esse período. Então, acomode-se, porque vamos começar. Vamos começar explicando o que se fazia para descobrir se alguém estava mentindo, algo que era extremamente mal visto entre os antigos persas. Imagine-se frente a um interrogador persa. Não era um simples diálogo, não havia espaço para hesitações nem contradições. Na antiga Pérsia, a honestidade não era apenas uma virtude, era um mandamento. Mentir poderia custar muito mais do que sua reputação, e poderia custar sua vida, e os persas tinham métodos bastante brutais para descobrir a verdade. Quando um suspeito era submetido a esses interrogatórios forçados, não se tratava de uma conversa amigável. Os persas não confiavam apenas na palavra, estavam obcecados em chegar à verdade, e para isso utilizavam técnicas de tortura cuidadosamente planejadas para desarmar psicologicamente e fisicamente o interrogado. Durante essas sessões, eram usados instrumentos que forçavam as pessoas a revelar informações sob extrema pressão, já que, segundo a crença persa, a dor purgava a mentira e deixava a verdade exposta. O método podia variar, mas em muitos casos o castigo corporal acompanhava as perguntas, desde flagelações até a aplicação de pesos sobre o corpo, causando uma asfixia lenta. À medida que a dor aumentava, também aumentava o desespero do interrogado. Nessas circunstâncias, acreditava-se que as mentiras se dissolviam, e a pessoa acabaria revelando a verdade. A chave desses interrogatórios não estava apenas no castigo físico, mas no desgaste mental. O sofrimento constante deixava a vítima em um estado tão vulnerável que, em seu cansaço extremo, não conseguia manter uma mentira de forma coerente. Às vezes, as perguntas eram repetidas várias vezes até que surgisse qualquer contradição, e, quando isso acontecia, o castigo não apenas continuava, ele se intensificava. Para os persas, esse tipo de tortura não era apenas um castigo, mas uma forma de garantir que a justiça fosse cumprida. Dessa maneira, o interrogatório forçado era o método deles para desmascarar traições e assegurar que a sociedade permanecesse na ordem que desejavam. Agora é hora de falar sobre um dos castigos mais aterrorizantes da antiga Pérsia, o sepultamento vivo temporário. Não estamos falando de uma execução direta, como muitos poderiam imaginar, mas de uma punição psicológica extrema, projetada para quebrar a vontade de uma pessoa e fazê-la sentir a fragilidade de sua própria existência. Imagine isto: você está rodeado pela escuridão, o ar ficando cada vez mais escasso, e o único som que ouve é o batimento acelerado do seu coração. Na antiga Pérsia, o castigo de ser enterrado vivo temporariamente era uma forma aterrorizante de forçar alguém a refletir sobre seu comportamento, uma advertência final antes de algo muito pior. Esse tipo de punição consistia em enterrar parcialmente a pessoa em uma cova, geralmente deixando a cabeça ou parte do corpo ainda expostos. O mais assustador era a incerteza: você não sabia quanto tempo ficaria ali. Podiam ser horas ou dias. O simples fato de estar sob a terra, preso entre a vida e a morte, provocava uma agonia tanto física quanto mental. O objetivo desse castigo não era necessariamente causar a morte, mas sim instilar um medo tão profundo que ficasse gravado para sempre na mente da vítima. A pessoa não apenas sentia o peso da terra ao redor de seu corpo, mas também o peso do desespero. Nesse momento, você percebia o quão vulnerável é o ser humano e que, a qualquer instante, poderiam decidir cobri-lo por completo. Esse era o verdadeiro poder desse castigo, não era a dor física, mas o medo incontrolável do que poderia acontecer. Às vezes, enterravam a pessoa até o pescoço, deixando a cabeça totalmente exposta ao sol escaldante do deserto ou à mercê do frio noturno, o que tornava a tortura ainda mais intensa. A cada segundo que passava, a pessoa se confrontava com a possibilidade de ser esquecida ali para sempre. E, claro, cada vez que o interrogador retornava, aquela faísca de esperança de ser resgatado se transformava em um instrumento de controle.
Esse método não era apenas brutal, mas também incrivelmente eficaz para amedrontar aqueles que ousavam desafiar as normas ou cair em desgraça perante os poderosos. Pois, depois de ter estado enterrado vivo, com o peso do medo esmagando seu peito e a terra como sua única companhia, é quase certo que você sairia dessa experiência completamente transformado. Vamos ao método mais cruel de todos. Mas antes, se ainda não fez isso, não hesite em nos apoiar com um bom like e uma inscrição. Obrigado! Agora, a técnica de despejar água fervente sobre alguém não era apenas uma prova de resistência física, mas também um experimento psicológico cruel. Quando os persas queriam que alguém confessasse ou revelasse informações cruciais, o uso de água muito quente era uma tática de intimidação que quase sempre atingia seu objetivo. Mas não era um simples castigo de escaldadura, era uma técnica cuidadosamente calculada. Tudo começava com um aviso claro: se você não dissesse a verdade, a dor chegaria. E assim, enquanto as perguntas eram repetidas várias vezes, um recipiente de água fervente permanecia à vista, como uma ameaça constante. Se o interrogado tentasse evitar respostas ou mostrasse sinais de mentira, o castigo começava lentamente. A água quente, primeiro aspergida em pequenas quantidades, causava queimaduras superficiais. Mas à medida que a tensão aumentava e as respostas não convenciam, a quantidade de água também aumentava. Era despejada sobre a pele nua, provocando uma dor insuportável e deixando queimaduras que não apenas machucavam fisicamente, mas também destruíam a resistência mental da pessoa. O assustador dessa técnica era sua progressão. Começava com pequenas doses, criando uma sensação de controle nos torturadores. Eles podiam escolher quanto aplicar e quando parar. Isso deixava a vítima em um estado de terror absoluto, sabendo que, a qualquer momento, o castigo poderia intensificar-se. Além disso, a água quente não apenas danificava a pele. À medida que as queimaduras se espalhavam, a pessoa começava a entrar em estado de choque. A dor abrasadora era tão insuportável que qualquer resistência mental se desfazia. Nesse ponto, o interrogado sabia que só havia dois caminhos: continuar suportando o castigo ou confessar o que era exigido. E, para muitos, dizer a verdade era o único escape possível. É importante notar que, para os persas, o uso de água fervente não era apenas uma ferramenta de tortura, mas uma crença enraizada na ideia de que a dor purificava as mentiras. Na mentalidade deles, o sofrimento extremo forçava a pessoa a abandonar qualquer engano, levando-a a um estado em que a verdade era a única opção. O medo da água quente e da dor insuportável fazia com que as pessoas se quebrassem rapidamente. Afinal, quem poderia suportar queimaduras repetidas sem ceder? E aí estava o verdadeiro poder desse castigo, sua capacidade de destruir a vontade humana e forçar a verdade, mesmo que fosse pelo sofrimento extremo. Assim, na antiga Pérsia, a água, algo tão cotidiano e essencial para a vida, tornava-se uma arma letal quando usada dessa maneira. O líquido fervente não apenas queimava a pele, mas também destruía qualquer tentativa de mentira. Vamos encerrar o vídeo com algumas curiosidades sobre a antiga Pérsia. Uma das curiosidades mais interessantes sobre a antiga Pérsia é o seu sistema de estradas e comunicações, conhecido como a Rota Real Persa, que foi uma verdadeira maravilha para a sua época. Apesar dos castigos mencionados, que podem fazer a antiga Pérsia parecer um lugar temível, esta civilização era avançada em muitos aspectos. Os persas construíram uma rede de estradas que conectava todo o vasto império, do Mediterrâneo até a Índia. Imagine isso como o equivalente antigo de uma moderna rodovia. O mais surpreendente é que esse sistema não servia apenas para o transporte, mas foi especialmente projetado para os mensageiros reais, que usavam cavalos e postos de troca, uma espécie de estações de revezamento, para entregar mensagens a uma velocidade impressionante. Heródoto, o historiador grego, descreveu este sistema com as palavras: nem a neve, nem a chuva, nem o calor, nem a escuridão da noite impedem esses mensageiros de completar sua tarefa o mais rápido possível, o que lembra o famoso lema do serviço postal moderno. Graças a esse sistema, as mensagens podiam percorrer centenas de quilômetros em questão de dias, algo incrivelmente rápido para aquela época.
Essa rede era uma das chaves do poder do Império Persa, controlar a informação e, com isso, o vasto território que governavam. A infraestrutura foi tão impressionante que, mesmo séculos depois, outras civilizações aprenderam com ela, incluindo os romanos. Com isso, podemos ver que a antiga Pérsia não era apenas famosa por seu poderio militar e seus temíveis castigos, mas também por sua capacidade de inovar e conectar seu vasto império, deixando um legado que influenciaria as grandes civilizações que viriam a seguir. E então, pessoal, o que acharam de todas essas curiosidades sobre a antiga Pérsia? Temos certeza de que aprenderam algo novo com este vídeo. Se foi o caso, não deixem de nos apoiar com um bom like e uma inscrição. Muito obrigado e até a próxima!